Retomando aqui, então nós vimos que há uma deficiência hídrica em algumas partes do Brasil, principalmente quando se trata da questão da desertificação. Tá? Então essa porção aqui, ó, Irauçuba no Ceará, Seridó, que envolve Rio Grande do Norte e Paraíba, a região de Cabrobó, em Pernambuco, são regiões que hoje sofrem por conta da desertificação. Vamos passar para o slide à frente. E aí a gente mostra essa necessidade e a busca, as imagens muitas vezes mostram isso, como o ser humano ele vai buscar o recurso hídrico distante de sua moradia. Hoje um desafio é fazer com que as pessoas tenham água próxima à sua residência. Por essa razão, algumas ONGs que tratam da questão dos recursos hídricos, a exemplo da articulação do semiárido, a articulação da Caritas Brasileiras, ligada à Igreja Católica, elas trazem para a gente um alento, né? Quando trazem para o homem do campo, principalmente, aquela condição de que ele pode, sim, guardar essa água, deixar o seu recurso hídrico próximo de sua casa, com a captação de água de chuva, principalmente. Tá? E aí eles vão construir sistemas de placas que são necessárias para captar esse recurso hídrico a partir de um sistema que é construído captando água de chuva do telhado das casas. Então isso é uma das formas aí de fazer com que o homem tenha água o ano todo, ou pelo menos uma boa parte desse ano, sem depender de água distante de casa. O ciclo hidrológico, na verdade, ele mostra para a gente que a água está sempre mudando de estado, né? Ou seja, a água evapora, ela vai formar, se juntar em moléculas, formando as nuvens. Aí o vento vai trazer essas nuvens para o continente, vai ocorrer lá um processo de precipitação pluviométrica, a chuva, né? Dependendo do clima da região, pode cair em forma de chuva, de neve, de granizo, e essa água ela vai escorrer superficialmente, ela vai infiltrar no solo, vai causar ali um fluxo subterrâneo, e todo o ciclo se renova a cada tempo, né? Então, tem uma música de Guilherme Arantes, chamada Planeta Água, que fala um pouco sobre isso. Ela diz que águas que nascem da fonte serena do mundo e que abrem o profundo grotão. Água que o sol evapora, para o céu vai embora, virar nuvens de algodão. E depois voltam humildes para o fundo da terra, para o fundo da terra. Então esse é o contexto que se fala, efetivamente, do ciclo hidrológico, né? De que todo o ciclo ele se repete há pelo menos 4,5 bilhões de anos. Ou seja, a gente vai dizer que esse tempo todinho que a Terra existe, 4,5, a água continua a mesma. Porém, há um detalhe, né? Nós estamos utilizando essa água de forma inadequada em alguns momentos, quando poluímos, quando geramos uma sujeira fora do comum, quando jogamos mares e oceanos, assim como os rios, estão poluídos, gerando um problema sério para a população, que é a falta do recurso hídrico. Bom lembrar, nós temos uma grande quantidade de água doce. Esses 3% ainda representam muita água, porém nem toda água doce é água potável. Então essa é a grande diferença que a gente mostra para vocês, de que água doce é uma coisa e água potável é outra. Eu dou sempre um exemplo do açude velho. O açude velho, ele é água doce, mas não é água potável. Portanto, se ligue nesse detalhe, tá? Então, como diz lá, ó, a água é transferida dos oceanos, mares e lagos, rios e florestas, através da evaporação. Na atmosfera se junta a outros compostos moleculares, formando as nuvens, e depois forma chuva, neve, granizo, dependendo do clima da região. Tá? Há uma forma também de uso da água que, esse é um outro detalhe, geralmente se determina que o uso doméstico, que nas nossas casas, é quem tem a obrigação de reduzir o consumo, de trabalhar com a ideia de que é preciso que esse consumo seja racional. Só que lembrem, o uso doméstico é um dos menores, né? Apenas 9%. O uso industrial, 19%. E o uso agrícola, muitas vezes, utiliza com irrigação sem nenhum critério, sem nenhuma forma de preservar essas águas. Elas têm lá, ó, 67% da água doce do planeta, ela é utilizada na forma agrícola para uma atividade econômica que geralmente tem lá seus prejuízos, seus impactos ambientais, pode-se dizer assim. Também há um acesso desigual a esse recurso hídrico, tá? É bom lembrar.
A água, ela depende do chamado saneamento básico. Geralmente, quando se fala de saneamento básico, lembra apenas dois aspectos, que é o que está aqui na imagem, que é a oferta de água doce potável, tá? E o tratamento de esgoto, principalmente, né? Então, aqui nós temos, ó, América do Norte, um número favorável, né? Toda a população lá tem água doce potável nas torneiras e apenas 4% não tem tratamento dessa água, desse esgoto que volta, né? As águas servidas. Por outro lado, na América do Sul, e vou dizer que seria América Latina e Caribe, principalmente, né? 23% ainda não tem acesso à água potável nas torneiras. E aí, pasmem, 65% da população, infelizmente, ainda não tem esgoto tratado. Então a água não volta para o meio ambiente como deveria, com devido tratamento. A África é o dado mais impressionante, tá? Ou seja, aqui nós temos um dado estarrecedor, 57% não tem água potável nas torneiras, e aí não é diferente em relação à condição de tratamento de esgoto. Não tem saneamento básico, né? Ou seja, 82% não tem esse tratamento de esgoto. A Europa há também um número favorável, apenas 8% não tem água potável nas torneiras e 8% não tem o tratamento adequado dos esgotos. A Ásia tem um número assustador, né? Ou seja, 23% não tem água potável nas torneiras e 55% não tem tratamento de esgoto. A Oceania, o videozinho está tapando uma parte da informação, mas ela é similar ao da América do Sul, tá? Ou seja, temos ali uma condição da Austrália e da Oceania com uma população que não tem água potável nas torneiras e também não há esse tratamento de esgoto. E aí se trazer para a gente a ideia de que não é somente o uso, o consumo de água para atividades humanas, para o consumo humano principalmente, mas também para a geração de energia elétrica, né? A água é captada, ó, por conta da própria condição do relevo. No caso brasileiro, nós temos uma quantidade de rios de planal suficientes para gerar as hidrelétricas, que vão gerar essa energia elétrica e vão ser distribuídas para as grandes cidades. Só lembrando que temos um grande problema ainda, que é a falta de investimentos em linha de transmissão, ou seja, nós ainda temos um risco de apagão se não houver aí linhas de transmissão sendo construídas, levando de uma região para outra, onde sobra energia e falta em outra. É o caso do Nordeste brasileiro, que tem um déficit hídrico por conta dos rios aí que são intermitentes, é bom lembrar. Nós temos rios temporários. O único rio que não é temporário é o Rio São Francisco. Mas ele também depende das cheias que ocorrem nas cabeceiras desse rio, lá em Minas Gerais. Então, quando não chove nas cabeceiras, isso é um problema. Não vai abastecer os reservatórios, que não vai gerar essa energia elétrica suficiente. Então, nós temos sim o risco de ocorrer apagões no Brasil ainda. Só para lembrar esse detalhe, tá? Temos uma outra riqueza enorme no Brasil, que é a formação dos chamados aquíferos, ou seja, reservatórios subterrâneos associados a terrenos sedimentares. Então aqui nós temos o aquífero Guarani, ou seja, nessa região aqui nós temos uma grande quantidade de água subterrânea, mas é bom lembrar, apesar da boa notícia, né, nós temos um número muito elevado de água subterrânea, vale salientar, mas ela está localizada numa região onde nós temos uma grande produção agrícola, ou seja, como existe o uso de agrotóxicos, existe o uso de defensivos agrícolas nessa região, pode ser que no futuro essa água não tenha uma grande qualidade por conta da própria condição dessa água, ou seja, está sendo, infelizmente, contaminada por agrotóxico ou por insumos agrícolas, tá? Só para lembrar. Temos uma outra área aqui, ó, que é o chamado aquífero de Alter do Chão, na região norte. Dizem, os estudiosos falam que é uma reserva aquífera maior do que o Guarani, tá? Apesar do tamanho ser menor, mas o volume de água armazenado ele é 3 vezes maior do que a água do aquífero Guarani. Então, uma boa notícia para o Brasil. Nós temos água superficial em grande quantidade, mas também temos água subterrânea em grande quantidade. Então o Brasil tem essa condição. No entanto, tem que se preparar para preservar esses cursos de água, esses recursos hídricos que estão garantidos para o futuro.